A graça e a paz a todos. Novamente, vamos trabalhar aqui com vocês nosso novo capítulo, a lição de hoje, nesse mesmo formato. O pastor João vai estar conosco aqui, participando. Espero que todos tenham lido, que todos tenham se preparado, anotado perguntas. A gente sempre tem colocado ali no grupo, o pastor sempre tem deixado em aberto para que todos coloquem as suas dúvidas, postem, perguntem durante a semana. Então vamos lá, pastor João. A graça e a paz, então, mais uma vez aí, com a Escola Bíblica Dominical Online. E eu aguardo até meia-noite que todos postem a foto com o sim. De preferência, eu tenho pedido, ponha no grupo, porque fica mais fácil. Às vezes, se você mandar no privado, eu vou me esquecer depois, porque são tantas mensagens que vai ficar lá no final do celular e eu realmente vou me esquecer. Mas, se não deu tempo, manda no privado. O importante é você participar e ficar com sua presença. Isso. Então, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, a parte 1, compelidos ao conflito. Por que devemos lutar pela fé? Bom, a gente já tem aprendido bastante com os nossos pastores sobre a guerra pela verdade, o motivo, mas eu queria tratar especificamente com os irmãos. O que seria batalhar pela fé? O que seria essa fé? Porque às vezes nós falamos de forma ampla, num sentido panorâmico, mas o que seria essa fé? Estaríamos preparados para batalhar diligentemente pela fé? O nosso texto de hoje está em Judas, no versículo 3. Vamos lá. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar diligentemente pela fé. O que é batalhar diligentemente? É batalhar com zelo, com esforço, com dedicação e compromisso com aquilo que nos foi dado. E o que nos foi dado? O que nós recebemos de uma vez por todas? A revelação que está ali encerrada no cânon, nas escrituras, a revelação acerca da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Nós aprendemos em lição anteriores e também num dos sermões aqui do pastor João, uma forma didática seria a carta aos Romanos. Se você tem uma dúvida sobre o que seria essa obra, o que seria essa batalha, leia a carta aos Romanos. Ela é uma, vamos dizer assim, pastor? Uma teologia sistematizada, que vai falar da criação, da queda do homem, vai falar do plano de Deus, vai falar da obra da redenção, vai falar da pessoa de Cristo. Então, é uma leitura interessante, é uma leitura que deveria ser feita constantemente para resolver muitas dúvidas que nós temos. E aí nós iremos aprender o que é essa fé. Por que temos que batalhar por essa verdade? Quais as consequências de não entrar nessa batalha? Aí a carta de Paulo aos Romanos, ela é incrivelmente, Ela é incrível, Deve ser lida, como a Suzana disse. E é complexo, às vezes até difícil de entender, mas com umas 2 ou 3 leituras, fica claro. É Deus chamando o homem à salvação, a essa batalha. Vamos aqui, na página 83, no tópico 1. O catalisador deste livro é o desafio de Judas às pessoas que estavam sobre os seus cuidados pastorais. Nas palavras iniciais da epístola, o autor se descreve como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Nesse início, nesses primeiros tópicos, nós vamos conhecer o autor da epístola. Quem é esse Judas? Por que ele se apresenta dessa forma? Ali logo no início fala, o catalisador desse livro. Quer dizer, o objetivo. Qual é o objetivo? O que desencadeou essa carta? A urgência desse momento. Nós sabemos, quando ele disse ali, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele já nos dá uma referência da sua origem.
Não é Judas Iscariotes, não é os outros 2 Judas que constam na Bíblia, mas é o Judas, um dos irmãos de Jesus por parte de Maria, né, e o irmão de Tiago. Mas a forma que ele se apresenta a nós mostra a sua pessoa, mostra o que ele entendeu da revelação de Cristo. E uma das características que Judas fala de si mesmo, se chama servo de Jesus, né? Então, Suzana, eu tenho acreditado nessa releitura do livro agora, que definitivamente só entra nessa guerra se for servo de Jesus. Senão a gente tem medo, né? Eu tive uma experiência agora interessante em São Miguel. Depois de tantos anos, eu enfrentei, no sentido espiritual da palavra, uma pessoa e disse para ela que ela iria para o inferno. E até a exortei a ler a Bíblia. E foi interessante porque eu fui movido pela última lição, que a gente tem que falar. Chega um momento que temos que falar. A pessoa ficou emburrada comigo uns 2 dias, né? Mas passou. Espero que ela leia a Bíblia agora. É o que nós aprendemos durante o livro, né, pastor? O desafio de Judas é confrontar, não se deter, não ficar tímido por causa do mundo, por causa da reação das pessoas, mas é confrontar. No tópico 2, na página 86, no início, os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Sua própria experiência de quase levada ao erro e dado crédito demasiado à opinião popular, certamente explica a intensidade do seu zelo, como um homem que guerreava pela verdade. Como o pastor acabou de falar, Judas no início, ele foi impactado por esses sentimentos, por essas emoções, pelo receio de contrariar, né, a opinião dos demais, por incompreensão do que estava sendo revelado ali, como o pastor acabou de contar, né, o que ele fez em São Miguel. Ele não teve o receio, a timidez de confrontar pelo fato da pessoa ficar emburrada, pelo fato da pessoa ficar entristecida. Não. A guerra ali, o foco ali era salvar uma alma ou abrir os olhos, né, pastor? Mostrar a verdade. E muitas vezes nós, como cristãos, como crentes, nós falhamos muito porque queremos ser politicamente corretos. É um termo que usamos bastante aqui, né, pastor? Queremos ser politicamente corretos e não confrontamos irmãos na fé, não confrontamos família, não confrontamos colegas de trabalho e assim vai. E aí a verdade vai sendo diluída no nosso dia a dia. E chega um momento que não tem como. Um exemplo que eu gosto muito, Suzana, é o da mãe, né? Porque o significado de amor nesse tempo desconfigurou, diluiu, é uma outra coisa. Amor que nós experimentamos hoje é uma outra coisa diferente, muito diferente do tempo quando eu era criança, dos tempos bíblicos. Hoje amor é concordar com tudo, é não contrariar, né? E eu gosto desse exemplo de mãe, porque tipo assim, vou falar bem calmamente, porque é algo que tem me preocupado. Você ama demais a sua mãe. Você ama tanto ela que no domingo você falta à igreja para ir almoçar com ela, senão ela vai ficar chateada. O seu amor é esse amor diluído, desconfigurado da Bíblia. Isso, na verdade, isso não é um amor, isso é um viver politicamente correto para não ter conflito. Se você de fato, de verdade, a amasse com uma opinião bíblica e com conhecimento bíblico, você a confrontava até trazê-la para a igreja. Por quê? Porque você está fomentando a ida dela para o inferno. E ela vai para o inferno se não se converter. Não adianta ela ser boazinha, não adianta a gente querer, né? Não adianta a gente fazer diversas nuances aí para justificar uma salvação quando a pessoa não confessou Jesus Cristo e o serviu. Então, quando parece demais que eu sou bruto demais, sem educação demais, já estou até acostumado e já até gosto desses títulos, porque eu não preciso ficar me polindo muito. Mas a verdade é que, a verdade nua e crua é que você não a ama, senão você estaria confrontando-a e falando a verdade. E isso estende a tantos lances, né? Como pastor, nós temos que policiar, tenho que, de uma certa forma, policiar os jovens da igreja nas suas mídias. E não só os jovens, mas os adultos. Tem hora que tem cada foto, irmãs com seios de fora, jovens com poses sensuais, com poses até em desvio de caráter, né, se podemos dizer assim. E aí cabe o pastor velho, chato, mandar mensagem: irmão, essa foto não combina com você,
Irmã, essa foto não deve ser postada. Mas se a gente fala, o indivíduo fica com raiva, fica magoado. Como diz o pastor José Deus, fica magoadinho. Se a gente não fala, a gente está fomentando a ida dele para o inferno. Essa coisa de brigar pela verdade é definitivamente uma coisa cansativa. A gente faz muitos inimigos com essa brincadeira de assumir a palavra de Deus. E quando nós não cumprimos esse dever, nós estamos sendo complacentes. O pecado da complacência. Né? E não seremos desculpados diante de Deus. Então, o que o pastor falou que é uma realidade cotidiana nas nossas vidas. Muitas vezes somos pegos nessas situações, não nos demos conta, né? Mas graças a Deus, pelo menos aqui na nossa igreja, pastor, somos chamados à realidade, né? As jaulas são sacudidas sempre que possível e impossível, né? E essa metáfora da jaula, ela é bem particular da Suzana, depois numa outra hora ela vai explicar. Mas a verdade, né, Suzana, é que a gente vive uma luta constante. Eu, como pastor, falando da minha experiência, o pastor Zé Delcio tem experiência dele como pastor, e aí cada nível, a irmã tem experiência como professora, eu tenho uma preocupação muito grande com a alma, né? É muito triste para mim ver você aqui e saber que você caminha a passos lentos para o inferno, porque a gente não está dando conta de contar para você a verdade. É essa luta que Judas fala, e é uma luta constante, é uma luta diária, né? É uma luta que tem que ser travada com os filhos, com o marido, com a esposa, com o colega de trabalho, com o diácono, com o professor da escola bíblica dominical, com todo mundo. E aí a gente que está lá, diríamos assim, no topo da cadeia alimentar, que tem que sacudir essa jaula e chamar a razão, a atenção, costumeiramente a gente é odiado, né? Sim, mas somos conclamados, né, pastor? E como diz, o autor da carta, ele até faz uma introdução, vamos dizer assim, né, carinhosa, né? Irmãos chamados, amados, né? Bom, o nosso tópico 3, na página 88, a identificação humilde de Judas nos diz que tudo que era terreno deu lugar a um relacionamento espiritual e celestial mais profundo, no qual Judas considerava Jesus como o Senhor soberano e o mestre divino sobre a sua vida. Então aqui, o autor ele traz para nós, nesse livro que nós estamos estudando, A Guerra pela Verdade, a forma como Judas se apresentou. E eu fiquei pensando assim, a referência que ele deixou de usar, né, pastor? Assim, a gente poderia dar o que ele chama, uma realidade no banco. Nós já passamos por várias carteiradas, né, no banco, colegas nossos vigilantes que já levaram carteiradas. Uma forma de apresentar. Imagina se Judas fala, olha, eu sou Judas, irmão de Jesus. Não, ele compreendeu a obra, a revelação de Deus. Ele compreendeu ali, o aspecto espiritual que estava envolvido. Irmãos, isso acontece na nossa igreja. Quando nós ficamos chateados com o nosso pastor, nós olhamos pelo lado carnal, pessoal, né? E não no âmbito espiritual. Justamente o contrário de que Judas fez, da forma que ele se apresentou aqui. É até uma das dificuldades de pastoreio, né, pastor? O senhor usa muitos exemplos. Olha, eu estou preocupado, igual o senhor acabou de falar, com a sua alma. Não é com você, não é... Né, se vai gostar ou não, né, e transcende. A verdade é que o cristão ele amadurece quando ele compreende que transcende né, aquela coisa, né, depois de 30 anos de igreja, 25 anos de pastor efetivo, titular, né, os pentecostais gostam de chamar assim, presidente, depois de 25 anos de pastor presidente, né, a gente chega à conclusão que seu dízimo é nada, a sua presença é nada, o seu gosto pela gente, sua amizade pela gente é nada, quando chegar no dia do juízo e você for para o inferno. Então é muito mais do que as relações terrenas, né? Essa frase, assim, de toda a lição, eu confesso que essa frase eu achei muito conceitual, bonita, profunda, né? Essa coisa de que tudo que era terreno deu lugar a um relacionamento espiritual e celestial. Sabe quando é que você vai amadurecer? Quando você entender que a sua vida não pertence mais a este mundo.
né? A velha história do urubu, né? Você pode até comer aqui embaixo, você pode até ciscar aqui, você pode até comer carniça aqui, mas você vai subir e parar lá em cima para fazer digestão. É na sala de Deus que nós cristãos vivemos. Você não é mais este mundo, então não adianta espernear, né? Eu acho interessante, né, o pessoalzão aí que já trabalhou em frigorífico, eu nunca trabalhei em frigorífico, né? Eu acho que não é uma boa experiência, eu não gosto muito do cheiro da carne crua, não gosto de açougue, né? Ficar ali esperando na fila já me dá uma certa náusea. Mas uma das coisas que a gente aprende sobre frigorífico, sobre o abatedor, sobre o, né, o lugar que tosqueava as ovelhas, que não adiantava espernear. Então eu os vejo esperneando, lutando contra mim, contra a professora, contra o pastor José Deus, contra os seus líderes, quando na verdade a sua luta não é contra nós estamos ao seu favor, né? Duas coisas que esse livro tem mexido comigo, 2 versículos que eu não conhecia, e depois de 30 anos falar que 2 versículos que eu não conhecia exige uma certa humildade, mas eu não conhecia na verdade, no rema, na revelação que eles têm. Um é do Iscariotes, né? Dos Iscariotes não, o que é a verdade. Quem foi que falou? Foi Pôncio Pilatos, foi? O que é a verdade? Sim. E eu nunca tinha percebido que a discussão do relativismo, do pós-modernismo, tinha começado lá em Jesus Cristo. Nunca tinha ligado esse versículo. O livro trouxe isso. E um outro versículo que está vindo assim, o Espírito Santo tem me feito lembrar, quando Jesus olha para todo mundo e diz assim: acaso me tornei vosso inimigo só porque vos disse a verdade? Então essa é a realidade da igreja. Eu me torno seu inimigo porque te disse a verdade. E aí, voltando lá nessa experiência de São Miguel, quando fui despedir da pessoa, eu falei assim: olha, não deixa eu me tornar seu inimigo só porque eu vos disse a verdade. Me lembrei da fala de Jesus Cristo. E assim, igreja, a gente luta com isso. A gente tem medo de se tornar inimigo por dizer a verdade. E é incrível, Suzana, que eu já fiz isso. Eu já deixei de falar a verdade para não contrariar. O nome disso é falta de amor. Se realmente tivesse amor, eu tinha contrariado e chamado a razão. O inferno não é um lugar legal. Uma das formas que apontam se nós estamos no caminho certo, no caminho da maturidade espiritual, é quando o nosso relacionamento transcende. Quando nós olhamos para os nossos pastores, para a nossa liderança, e isso transcende, né, o relacionamento terreno, e eu olho e falo: não, ele está preocupado com a minha alma, com a minha condição espiritual. Vamos dar sequência? No tópico 4, né, na página 90, Judas escreveu num tom de muita urgência, refletido na brevidade da epístola e da gravidade das questões. Sob o controle e a inspiração do Espírito Santo, a sua carta tornou-se uma advertência, convocando os leitores a lutarem pela fé. É interessante que quando nós vamos ler, a gente tem que colocar em prática nas nossas vidas. Então, quando eu estava lendo ali, a forma naquele momento que Judas tinha de alertar a igreja, o instrumento que ele tinha era a carta. Mesmo que as intenções iniciais dele não fosse essa carta com esse assunto, mas era o instrumento que ele tinha para usar, para alertar a igreja. E ele fez com amor, com zelo, né, com urgência, sobre toda a ameaça que estava ali no meio do povo de Deus. E isso é feito nas nossas vidas no dia a dia, de forma presencial. Muitas vezes nós deixamos de agradecer a Deus porque nós temos o privilégio de ter pessoas, né, que estão nos pastoreando de perto, né, pastor, vamos dizer, tete a tete, seja por quais instrumentos, até mesmo nesse contexto de pandemia, né? A gente nunca esperava, nunca imaginei. Nunca imaginamos, né? Eu tinha pavor de me ver, eu nunca tinha me visto em filmagens de igreja, mesmo casamento, quando chegava no sermão eu pulava porque eu não gostava. A pandemia tirou isso, agora eu vejo os vídeos. Foi uma barreira superada, né, pastor? Então, assim, nós somos privilegiados, somos pastoreados. Então, ou seja, nós temos também, né, esse cuidado, assim como Judas teve naquele momento com o povo de Deus sobre as ameaças que sondava a igreja, as verdades que precisam ser defendidas. Quando eu falo as verdades, o conjunto de doutrinas, né, a fé que nós temos que batalhar por ela, muitas vezes sozinhos nós não conseguimos.
precisamos de autoridade espiritual nas nossas vidas. Como Judas demonstrou, podemos compreender através dessa carta a autoridade espiritual que ele tinha sobre aquelas pessoas, as pessoas que estavam sob o seu pastoreio. Suzana, uma coisa que eu acho interessante, a carta de Judas é que ela é pequena, ela traz verdades que só ela traz. A discussão do corpo de Moisés, por exemplo, é algo que ninguém ousava falar. Eu imagino que Judas era um cara que estudava, né? E eu vejo que o suprassumo desse conceito que você falou agora, ele esbarra na obediência, né, nos nossos corações quando eles são quebrantados. E vocês acabaram de ver a abertura da escola bíblica. Nós tivemos a participação da sala de juniores, e de uma lição da sala de juniores que mexeu comigo, foi muito teológico, e eu gostei tanto que eu coloquei como a história, a abertura da escola bíblica de hoje. E a professora fala que a condição, mais ou menos assim, parafraseando, a condição para ser feliz é ser obediente. Então essa relação, ela é partida na obediência, né? A gente quer confrontar, falava com o pastor Zé Delcio essa semana, né? É uma coisa interessante, Suzana, para nós pastores, é que essa coisa, esse desligamento, esse pastoreio à distância, esse não ver a cara, permitiu que muitas pessoas deixassem aflorar a sua rebeldia. Fazia tempo que eu não era insultado com palavras pesadas, né? Essa semana eu cheguei a pensar em como diríamos assim, desinstalar o WhatsApp. Mas eu entendo que todo esse sistema, tudo esse isolamento, o medo de morrer, a gente está com medo de morrer, por mais que a gente é duro e não tem medo, a gente está com álcool, a gente está com a máscara, e as pessoas, isso mexe com as pessoas e aflora. Mas o produto disso é a rebeldia, incrustada lá dentro, né, que no tete-a-tete eu não tinha coragem de falar, mas por WhatsApp agora eu tenho, vou passar mais de mês sem ver a cara, então eu posso falar. Mas muito cuidado com isso, porque a guerra pela verdade, isso que a Suzana falou, desse amadurecimento, desse entendimento, ela tem que trazer para nós o melhor de nós e não o pior. É aquilo que foi muito falado no início da quarentena, quando o álcool gel chegou a R$30 nas farmácias. Então isso não revelou o lado empreendedor comercial do dono da farmácia, revelou o mau caráter dele de explorar uma situação. Então aquele que prefere se rebelar porque não vai ver a liderança tete a tete costumeiramente, ele não está sendo esperto, ele está revelando o mau caráter que ele tinha, a covardia, porque se fosse forte de fato de verdade, enfrentava no dia a dia. E essa luta pela verdade esbarra nesse ponto da obediência, nesse ponto de saber quem eu sou, em quem eu creio. Não sei se é porque para mim ficou mais intenso, eu era pastor basicamente nos dias de culto, agora é 24 horas. Tempo né? Integral, pastor. Tempo integral, né? Eu fiz coisas incríveis, como transmitir, fazer culto lá de Bela Vista de Goiás, fazer culto lá de São Miguel do Araguaia. Então, assim, transcendeu as barreiras de tempo e de espaço. Então, está mais cansativo do que antes. Então, quando eu digo que está mais cansativo, nas entrelinhas vem que eu tenho crescido mais do que antes, porque eu estou mais tempo envolvido com os irmãos, com a palavra e com as respostas a serem dadas. A luta pela verdade é isso. E é nesses momentos, né, pastor, que a gente tem que glorificar a Deus, porque às vezes a gente recebeu a notícia da pandemia como uma tragédia, né, que a gente jamais imaginou, mas não percebemos os frutos, né, que Deus traz aos seus servos, traz ao ministério, traz à sua igreja, quando eu falo a sua igreja invisível, né, diante de um contexto desse. Uma coisa interessante, um testemunho dessa pandemia. Lembra, Suzana, que no final do ano passado eu disse diversas vezes profeticamente que Deus iria peneirar a igreja, tirar alguns. Sim. E Deus falou algo no meu coração profundamente, que você não esteja envolvido neste processo. Deus pediu assim, né, gentilmente, mandou-me, exortou, deu-me uma ordem que eu entrasse na caverna, me encolhesse e não falasse. Dei algumas bobeiras, algumas pessoas usaram essas minhas palavras, mas, independentemente disso, Deus tem me dado o dom de ficar calado. E eu cheguei à seguinte conclusão recentemente. Deus está usando a pandemia para fazer aquela obra que Ele tinha que fazer
sem gerar muitos conflitos pessoais. Então, pessoas saíram da igreja, pessoas chegaram na igreja, pessoas foram embora da igreja, tem quem me bloqueou para não receber mais mensagem chamada de culto, né? Isso é a vida pastoral, isso é o WhatsApp pastoral. E aí eu vejo Deus operando essa obra. Aí eu quis entrar em crise. Aí quando eu quis entrar em crise, Deus falou no meu coração, mas você mesmo profetizou que eu iria mexer na liderança, que eu ia peneirar a igreja, e você a vida inteira não fala que ninguém sai da igreja, que Deus é que tira, Deus não quer mais aqui no corpo. E isso lá em Bela Vista, né? Estava lá quando eu estava com meu pai, eu ouvi essa voz. Lá em São Miguel, engraçado, parece que Deus me tira do contexto para falar. Lá isso veio ratificar profundamente. Deus está no controle. No Elaine Neres, até eu tive uma conversa interessante com a irmã Elaine, nossa visitante da sala de adultos, sobre isso essa semana. E eu estava falando isso para ela. Eu estou preso à minha palavra. Eu profetizei por parte de Deus que Deus ia peneirar a igreja. E essa é a luta pela verdade agora. Ele está fazendo. Agora eu vou me manter na caverna e cada um dê seus pulos para no final de tudo isso continuar a ser aceitável a Deus. Lembrei da história do rei Ezequias, né, pastor? Quando Deus disse, acalma-te, porque esta batalha é minha. Né? Vocês não irão guerrear, essa batalha é minha. Né? Bom, continuando, tópico 5 na página 92. Desde o início, os inimigos da verdade desencadearam um esforço para se infiltrar na igreja e confundir o povo de Deus. A estratégia de Satanás de colocar seus ministros dentro da igreja, os falsos mestres, estava se revelando perigosamente eficaz. Então aqui foi interessante, pastor, porque na leitura diária, né, como os nossos pastores já falaram, a nossa igreja faz a leitura diária. Então, lendo Esdras, lendo Neemias, a gente vê exemplos desde antigamente, quando as pessoas queriam se infiltrar, né, disfarçando ali que queria ajudar, disfarçando ali as suas verdadeiras intenções para atrapalhar a obra de Deus. Dá um exemplo prático disso hoje. Hoje, pastor, não, o senhor tem mais autoridade para falar. Fugindo lá. O senhor tem autoridade para falar, não eu. É porque eu tô meio boca dura, se eu falar eu acabo ofendendo, né? Mas o senhor é o pastor. No dia a dia da igreja, tipo assim, vou dar um exemplo corriqueiro. O indivíduo chega na igreja, ele é sorridente para todo mundo na igreja, mas ele não suporta o culto. Ele está tentando fazer uma substituição do mundo com a igreja. Então, ao invés de ser um churrasco com cerveja e ímpio, vai ser um churrasco com crente e Coca-Cola. Mas o cerne do pecado, que é a rebeldia, que é a maledicência, que é a luta contra a verdade, é o mesmo. Enraizado, sim, está enraizado. É um exemplo, acho que bem banal, claro, né? Nós já tivemos aqui uma irmã que chegou e profetizou para a irmã que ela estava de brinco e que ela não ia para o céu, né? Quer dizer, a pessoa que chega na igreja e se enturma para desvirtuar, para desviar a atenção do verdadeiro evangelho. Sim. E continuando no livro de Esdras e Neemias, como que eles lidaram com esse movimento? Tendo conhecimento da vontade de Deus, tendo consciência dos deveres e responsabilidades deles à frente da obra de Deus. E somos chamados a essa responsabilidade pelo autor da carta, por Judas. Como que você vai enfrentar essa guerra pela verdade? Você tem que estar preparado, você tem que estar fundamentado na palavra de Deus, ter um relacionamento com Deus para poder enfrentar. Não adianta achar que vai conseguir de mãos vazias, né? Porque a gente aprende no decorrer do livro como que o autor coloca para nós, como que é essa batalha, como que é essa guerra. Interessante que no livro de Neemias, eles estavam trabalhando e ao mesmo tempo com uma das mãos, né, o instrumento ali da construção e na outra mão, uma espada. Ou seja, eles estavam preparados a qualquer tempo a enfrentar a guerra, a enfrentar um conflito. E esse é o dever,
né, nós somos chamados a cumprir. Esse é o nosso dever. É para isso que o autor da carta nos conclamou. Pastor? Então, Suzana, duas coisas que são vergonhosas no reino espiritual. É a pessoa despreparada, que não tem conhecimento, querer guerrear pela verdade, que fala asneira demais. Eu já vi muita coisa, muita asneira, muita revelação, muita exortação que não procede. E a outra coisa vergonhosa é quando a pessoa tem preparo, mas não tem coragem de guerrear. E Jeremias chega a escrever sobre isso. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nos versículos anteriores ele está falando de pegar a espada e não sair à luta, né? Então nós precisamos guerrear, se colocar, porque o inimigo, o diabo, ele vem com esses falsos mestres, com esses falsos ensinamentos, contra a igreja, né? A gente abre a televisão e quanta besteira em nome de Deus a gente vê, né? Sim, verdade, pastor. Bom, nós vamos seguir no tópico 6, né? Deixa eu ligar aqui, né? Desliguei aqui. Isso. Tópico 6, na página 93. O falso ensino dos terroristas espirituais tem o desígnio de conduzir as pessoas que já tiveram contato com o Evangelho às heresias de perdição. Essas pessoas podem ser levadas a rejeitar a verdade. Olha aqui o apelo que o autor da carta faz para nós, né? Que o desígnio é conduzir as pessoas ao erro. Pessoas que já tiveram contato com o Evangelho, pastor. Ou seja, aquele cristão, né, que ele foi chamado, mas ele leva a batalha dele, ele leva ali com, igual o senhor citou Jeremias, né, com relaxo, despreparo. Ele não usa os instrumentos que Deus concedeu a ele na sua misericórdia, como nós já temos falado aqui anteriormente em outras lições, né? Temos a Bíblia, temos pastores instruídos, né, pastor, para a glória de Deus. Nós temos pastores preparados, temos uma liderança aqui pronta, forte, para poder trabalhar na obra de Deus. Mas o indivíduo que não quer nada com nada, né, está pronto para estar no Instagram, no WhatsApp, para coisas fúteis, né, para ficar procrastinando em vez de usar o tempo que tem para se aperfeiçoar, para aprender mais de Deus, para estar habilitado a entrar na batalha. Olha que coisa, parece que é infantilidade da minha parte, ciúme. Já ouvi que eu sou ciumento, que eu não gosto que os irmãos vá em outras igrejas, enfim. Cada um pode avaliar como queira, mas deixa eu contar uma realidade, Suzana. Nós somos uma igreja, hoje, até, como já dissemos anteriormente, que Deus está usando essa pandemia para tirar uns ou outros. Então, quando terminar e dar uma regularizada, nós vamos refazer o hall de membros, mas hoje estão listados no hall de membros 64 membros. Nós temos 64 pessoas batizadas que podem tomar ceia aqui na igreja livremente. Dessas 64, dois são ordenados pastores e 17, que foram 18 que fizeram seminário, um foi ordenado pastor, e 17 são teólogos. Então é uma igreja extremamente privilegiada. Mas sabe o que acontece? Aí a irmãzinha sai daqui e vai lá na baixa da égua, como diria meu pai, procurar aquela irmã da esquina, que não sabe nem ler, para profetizar para ela saber o que faz da vida. Isso é triste, isso é lamentável. Eu tenho um exemplo claro sobre essa coisa desse ponto que eu fiquei, das pessoas não quererem a verdade, mesmo tendo conhecido o Evangelho. Alguns anos atrás, quando o Onan chegou, todo mundo conhece o Onan, aquele grandão que era gordo e ficou magro. Quando ele chegou na igreja, ele chegou com a seguinte história, essa que todo mundo chega com uma história, e a história dele era: eu estou saindo de uma igreja de evangelho raleado, e eu quero uma igreja de evangelho sério. Eu falei, então é aqui. Mas quando o evangelho sério foi chegando, em alguns momentos, eu acho que ele quase se arrependeu de ter vindo. Porque lá era mais tranquilo. Porque lá não tinha que dar satisfação. Lá não tinha essa coisa, mesmo por ser uma igreja grande, essa coisa do tete a tete que nós temos aqui. E aí, em alguns momentos, a verdade, como por exemplo, você coloca a sua família em primeiro lugar do que Deus. Você larga o programa, a sua obrigação na igreja para ir visitar sua família. Tem que aprender agora. Isso dói, isso machuca.
mas o que faz com que as pessoas cresçam, essa é a verdade. Senão, dentro da igreja mesmo, você vai achar pessoas para te conduzir a um falso evangelho, a coisas do coração dela mesma, a caminhos humanos. E isso é triste. Eu lamento por você que não usa bem usado a igreja e o ministério que você tem. Não é falta de ferramentas, né, pastor? Eu estou aqui na IBNE há 5 anos. Desde que eu cheguei, né, já tinha, assim que eu cheguei, logo finalizou o ano, teve, né, a premiação aqui para leitura, né, e eu soube que a leitura diária já estava sendo praticada há muito tempo, né, leitura anual, o plano de leitura anual, a igreja fornece, os pastores fornecem toda uma estrutura para que você, cristão, para que você cresça, né? A gente já falou aqui sobre a estatura do varão perfeito. Não é fácil, né? Não é fácil. Temos que romper conosco mesmo. Quantas vezes a minha jaula, como o pastor disse, quantas vezes a minha jaula foi sacudida? É necessário esforço. Como nós falamos ali anteriormente, ali na muralha, onde Neemias estava trabalhando, trabalhava com a ferramenta numa mão e na outra a espada. Não é fácil, não é mesmo. Mas nós não temos a desculpa e o argumento de comodismo, de dizer, né, por falta de conhecimento ou de estrutura para aprender e crescer, né, sobre o nosso Deus. Né? E é isso, a verdade, essa busca pela verdade, ela é conflituosa. Eu tenho me lembrado sempre da primeira frase do capítulo 2, toda guerra é um inferno, a guerra é um inferno. Quando você tem que guerrear, principalmente por conceitos, é muito difícil. Criar inimizades, né? Meu pastor sempre dizia que viver é falar de corda na casa de enforcado, tipo assim, o filho se matou ontem enforcado, aí você chega lá amanhã e pergunta assim, você tem uma corda para me emprestar? E todo mundo desaba a chorar, né? Mas viver é isso, é ofender, é chamar a razão, e não se entregue às mentiras deste tempo, a um falso evangelho, seja lá quem estiver anunciando. Você tem igreja, você tem escola bíblica, você tem pastores, você tem líderes formados, né? É uma igreja séria. Quero encerrar minha parte contando uma experiência que eu tive essa semana. Como vocês viram, eu coloquei um irmão, uma pessoa que ninguém conhecia no grupo. Ele apareceu aqui na igreja no tempo de pandemia, falou que queria ser membro da igreja e estava compartilhando isso com o pastor Zé Delcio, e para vocês verem como é nossa vida. E eu falei, não, beleza, nós estamos em pandemia, temos culto no domingo, mas você quer que eu coloque você nos grupos da igreja? Sim, que eu já vou conhecer da igreja. Coloquei, ele chegou a fazer algumas participações lá, até algumas pessoas foram no privado, quem é fulano de tal? Não, ele está chegando e tá. Essa semana ele mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, uma pergunta, eu fiquei sabendo que na igreja batista, para ser pastor tem que ter o 2º grau completo, é verdade? Eu falei assim, Aí ele me disse, então a igreja não serve para mim, porque eu quero ser pastor, e eu não tenho 2º grau e não tenho tempo para fazer, eu quero ser pastor rápido, porque a vida está muito difícil e eu preciso ser pastor. E aí surge aquele monte de perguntas na sua mente. Eu falei assim, não, então se você quer um caminho curto, a igreja batista não irá te atender. Aí ele me deu a resposta assim, não, beleza, então eu vou congregar numa igreja pentecostal, porque lá eu vou ser ordenado do jeito que eu estou. Eu falei assim, então estamos à disposição, quando precisar estamos aqui. Ele automaticamente saiu dos grupos. E para você, irmão, que acha que a nossa vida é simples e prática, não é simples. A gente atende a isso. Quase todos os dias, todas as semanas, gente com essas propostas para diluir, enfraquecer, relaxar, fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Mas nós somos batistas nacionais e vamos seguir o protocolo e vamos seguir aí o que tem que ser feito. E nós, né, pastor, como membros, como crentes em Cristo, não temos desculpa na nossa igreja de que eu não tenho estrutura, de que eu não tenho condições, de que eu não tenho livros, né? Então, cabe a cada um de nós se preparar, estar habilitado para enfrentar a guerra pela verdade, para batalhar pela sua fé, né? Porque isso tudo simplesmente se resume numa palavra, é pela sua eternidade, seja no céu ou no inferno. Tá, graça e a paz, eu aguardo a sua foto até meia-noite, com seu sim, para você validar a sua presença, assista os vídeos, dá lá o like, curte lá, para a gente saber que você viu. Isso, a graça e a paz e até o próximo domingo.